Muito bem, aqui é Beto Calmon do AlemDaPauta.com. Vamos começar o Pode Pautar hoje. Eu vou conversar com o professor José Henrique Artigas, cientista político. Professor, obrigado pela participação hoje. Mais uma semana de muita fervura na política brasileira. A semana passada, aliás, teve a prisão inédita de um senador em pleno exercício do cargo, né, o senador Delcídio do Amaral. E agora essa semana, uma semana também histórica, porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deixou passar aí o pedido de impeachment da presidente Dilma e que deve seguir um rito. Como é que o senhor analisa essa semana, professor? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço, Beto. Olha, realmente nós estamos vivendo um momento único na nossa história. Alguns até vêm analisando o momento atual como um paralelo ao período de transcurso do processo de impeachment do presidente Collor, e eu faço questão de distinguir muito claramente o processo que ocorrera em 1992 do processo que se inaugura agora. Há muitas diferenças, tanto na organização do governo, do partido, na base parlamentar. Então é preciso olhar com particularidade esse momento. É um momento traumático e um momento infeliz. Infeliz não propriamente por conta da inauguração do rito do impeachment, mas principalmente pela forma pela qual esse rito se inaugura, como fruto explícito, claro, de uma posição personalista, particularista, patrimonialista do presidente da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que usou as suas prerrogativas enquanto presidente da Câmara para fazer uma disputa pessoal para tentar se livrar dos processos que pairam sobre ele. Então, nesse caso, a inauguração do rito do impeachment já é feita com alguma fragilidade, uma vez que não visa a defesa do interesse coletivo e da nação, mas visa a defesa do interesse personalista e oportunista de um indiciado pela justiça. Então isso já dá uma fragilidade ao processo. E com a inauguração desse rito, é claro que nós chegamos a um limite da política brasileira, que desde o início do governo Dilma vem se demonstrando paralisada. Então a paralisia congressual, a paralisia governativa que nós vimos verificando nos últimos tempos, de alguma maneira ela tende a se resolver com esse processo. Mas agora num ambiente de guerra total. De um lado nós temos o governo tentando se articular e imaginando que hoje ele tem capacidade de reverter esse processo, de interromper esse processo, e as oposições agora, quase como sem saída, tendo que se abraçar a Eduardo Cunha na defesa do impeachment. Do ponto de vista... Professor, é possível fazer alguma previsão para as próximas semanas? Ou o que é que deve acontecer? Não, é absolutamente imprevisível. Quem disser que pode prever, está mentindo. Por quê? Porque hoje nós temos que esperar os transcursos do processo e principalmente a reação da opinião pública, porque nenhum impeachment de presidente pode acontecer sem o apoio popular. Então é preciso que a sociedade se apresente nas ruas defendendo ou contra o impeachment, e isso vai ser decisivo para a tomada de posição dos deputados. Hoje nós temos um Congresso Nacional muito disperso, há 28 partidos representados na Câmara Federal, e a maior parte desses partidos tem característica fisiológica e, portanto, são muito sensíveis à opinião pública. Os deputados tendem a votar de acordo com o interesse das maiorias populares. E, portanto, se houver grandes mobilizações populares em prol do impeachment, muitos daqueles que eventualmente poderiam vir a votar com o governo podem mudar de posição. Então, é tudo muito incerto hoje. Se nós tivéssemos partidos mais sólidos e homogêneos, poderíamos pensar em cenários possíveis que pudessem vir a ser executados. Mas nessas circunstâncias, há um grande grau de expectativa e de imprevisibilidade. O que nós podemos traçar, por enquanto, é que a comissão interna, criada por Eduardo Cunha, que vai ter seus nomes definidos finalmente na segunda-feira, ela tende a ter uma posição anti-governo. O governo tem fragilidade nessa comissão interna que vai elaborar um parecer que deve ser encaminhado a plenário se aprovado o rito do impeachment.
Se for a plenário, ou seja, se for aprovado o rito do impeachment no parecer da comissão especial, aí a situação muda, porque em plenário o governo tem maioria e uma maioria relativamente folgada. E no Senado uma maioria mais folgada ainda. Entretanto, se o governo, no momento em que supostamente essa questão for discutida em plenário da Câmara, não conseguir barrar o processo, esse processo vai ser encaminhado para o Senado e imediatamente a presidente Dilma Rousseff ficaria afastada do cargo por 180 dias. Então, embora o governo hoje tenha uma grande maioria no Senado, essa maioria pode se esvair em função da saída da presidente do cargo, porque ela perderia a capacidade de mobilizar recursos para a conquista de votos no Senado. E a depender das mobilizações populares, pode ser que muitos senadores mudem de opinião no transcurso do processo. É muito importante a gente ter claro que trata-se de um processo muito longo. Se for até o último momento, nós prevemos aí mais de 6 meses de transcurso processual. Quer dizer, muita coisa pode mudar. Então, o instantâneo hoje é de que o governo, embora possa perder num primeiro momento, vai ter capacidade de barrar o processo num segundo momento. Mas esse mudar no transcurso desses próximos meses. Agora, isso vai depender em grande parte da capacidade que a oposição vai ter de mobilizar massas nas ruas. No passado recente, ainda em 2015, em março, a oposição mobilizou grandes massas nas ruas. Mas a circunstância histórica era diferente. Hoje, a oposição acabou sendo jogada para uma posição frágil, obrigada a se amparar em Eduardo Cunha, que é reconhecido pela população brasileira já como um cara que vem proferindo ações ilegais. Né? O brasileiro ele tem um péssimo costume de condenar os indiciados antes dos processos julgados. Então o brasileiro já condenou Eduardo Cunha, né? Já o considera um bandido, um chantagista. E nessa circunstância, a oposição se amparar num chantagista, bandido, para realizar seus intentos de disputa política, fragiliza o seu argumento. E isso pode dificultar a mobilização das massas nas ruas. Então agora precisamos ver, de fato, como a sociedade vai reagir. A CUT, a CTB e também a UNE, outros movimentos sociais, populares, e também o empresariado nacional, me refiro aqui à Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Agricultura, Fiesp, Firjan, todas essas instituições devem se colocar contra o impeachment. Então isso é mais ou menos certo, é algo que a gente já pode até prever. Agora, a gente não sabe quem estará a favor do impeachment. Se olharmos a configuração das manifestações de março em prol do impeachment, a maior parte dos manifestantes nunca havia ido às ruas para reivindicar qualquer coisa, ou seja, não são militantes. Então havia um alto grau de voluntarismo individualista naqueles movimentos. E perdeu um pouco a força também, né? A atual é diferente. Nós não sabemos se as pessoas de fato vão para as ruas ou não. Então temos que aguardar um pouco para traçar cenários possíveis para um futuro breve. Muito bem. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Pode Pautar. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para o senhor.